Muito obrigado. Falar de Kardec é uma verdadeira festa para quem fala. Porque ao pensarmos em Kardec, já sentimos a vibração diferente que nos envolve. Nos lembrando de que ele veio para cumprir uma promessa de Jesus. Jesus veio à Terra, mudou completamente a maneira de pensar e de agir do povo judeu daquela época. Ele encarnou-se, é o único espírito que nós podemos dizer que se encarnou na Terra foi Jesus. Ele encarnou-se entre o povo judeu, que era o povo mais liberto de rituais, de solenidades, de roupas especiais, enfim, de manifestações materiais. Era um povo mais ligado à ideia de Deus mesmo. E ele veio à Terra, humilde, uma família, um carpinteiro e uma dona de casa, cresceu em Nazaré e começou a sua missão na Terra, servindo a Deus na pessoa do próximo, como ele sempre falava, né? Ele não frequentava regularmente as solenidades, mesmo porque os judeus são muito parcos em solenidades, em rituais, essas coisas. Quem já visitou um templo judeu vê a simplicidade do templo judeu. Ele ficou durante 33 anos, né, dando testemunho da missão a que ele viera desempenhar na Terra, servindo o próximo, servindo a Deus na pessoa do próximo. Ele, então, convivia com as criaturas, impondo as mãos e ensinando, foi ele quem ensinou a dar passe, né? Está lá no Evangelho de Marcos, no capítulo 16, versículo 18. E imponde vossas mãos sobre os enfermos para os curar. E ele tinha tanta humildade, né, que não precisava de impor as mãos, ele impunha para ensinar. Ele não precisava impor as mãos. Ele curava sem impor as mãos, mas ele impunha as mãos ensinando e deixando ensinamento de que nós deveríamos agir assim. Ele vivenciou todos os ensinamentos deles foram vitalizados pelo exemplo. Foi o mestre do exemplo. Mas ele sabia, mudou a concepção humana a respeito de Deus, por exemplo. Porque até Jesus, Deus era visto mais como um senhor poderoso, que tinha até cólera, etc. Não era olhado como Deus amor, como Jesus veio nos mostrar. Está lá no Velho Testamento, né, uma série de afirmativas sobre a ira de Deus. E Jesus vem e traça uma figura de Deus que João chegou a dizer, Deus é amor, né? Deus é amor. Então Jesus mudou completamente aquele panorama religioso, deixando uma mensagem que iria varar os milênios. Mas ele sabia que a sua mensagem seria adaptada, podada, enxertada ao longo dos tempos. Ele sabia disso. Ele sabia que ia entregar a mensagem para a humanidade. E não era só para a humanidade daquele tempo. Nós temos que ver, já está implícita na promessa de Jesus, a reencarnação. Porque ele diz, ainda tenho muito a vos dizer, mas não podeis suportar agora. Não vos deixarei órfãos, rogarei ao Pai, e ele vos enviará outro Consolador. Esse Consolador que ficará convosco para sempre, portanto não é um homem, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que tenho ensinado. Está no Evangelho de João, nos capítulos 14 e 16. Essa promessa de Jesus. Porque ele sabia que tinha chegado ao limite do entendimento daquele povo.
E a gente, se fosse falar sobre a atuação de Jesus, seria outra palestra, né? Mas nós, então, todos conhecemos, né, o que fez Jesus, o que ensinou Jesus, o que recomendou Jesus. Mas quem é que viria materializar essa promessa de Jesus, cumprir essa promessa de Jesus? Que espírito viria? No livro Cartas e Crônicas, de Humberto de Campos, que hoje é publicado sob o pseudônimo de Irmão X, né, por causa daquela ação que a família de Humberto de Campos moveu contra a Federação Espírita Brasileira e contra o Chico Xavier. E, por sinal, para gáudio de todos os juízes foranos, quem defendeu a Federação e o Chico foi um advogado de Juiz de Fora, né, Miguel Timpone. Então, está lá no livro Cartas e Crônicas, se vocês procurarem de Humberto de Campos na livraria, não vão encontrar, falam que é Irmão X. Uma página belíssima, né? Napoleão e Kardec. Napoleão e Kardec. Uma reunião, diz Humberto de Campos, que houve na espiritualidade correspondente à latinidade. Diz que se reuniram ali espíritos milenares, sábios, espíritos santificados, de alta elevação espiritual. É belíssima a descrição dele, daquele ambiente, imagine, né? E muitos espíritos encarnados estavam ali também, inclusive Napoleão, que estava encarnado. Mas eis que, em determinado momento, desceu como que uma bola luminosa, tocou ao solo e se corporificou num homem. E diante desse homem, o próprio Napoleão, que estava ali naquela atitude, né, até arrogante, né, pálido e tal, mas ele se ajoelhou diante desse espírito. E esse espírito conversou com ele, prometeu-lhe ajudar Napoleão, que tinha a missão de unificar a Europa. Ele iria unificar através daquilo que estão lutando até hoje, né? Esse espírito, diante desse espírito, Napoleão se ajoelhou, chorando, e esse espírito prometeu ajudar Napoleão. Isso foi em 1799, dia 31 de dezembro, na virada para o século XIX. Mas esse espírito deve ter ajudado Napoleão durante muito tempo, até a gestação do seu corpo em 1804. E curioso observar que em 18 de maio de 1804, Napoleão, talvez já liberto da influência desse espírito superior que estava já se preparando para a reencarnação, que viria ver a luz a 3 de outubro de 1804, ele, liberto dessa influência benéfica, ele começou a mudar os seus planos, e ele se fez coroar imperador, traindo os próprios ideais republicanos que ele trouxera, né? E esse espírito, nós sabemos, esse espírito que o protegeu durante esse tempo todo, se reencarnou em Lyon, na França, vendo a luz do dia a 3 de outubro de 1804. Nasci numa família toda voltada à área do direito, advogados, juízes, promotores, etc. Nasceu o menino Hipólito Léon Denisard Rivail. Agora eu pergunto, por que é que foi nascer esse espírito lá na França, se ele foi estudar na Suíça, com a maior expressão educacional que houve, um dos grandes, talvez o maior educador que a Terra conheceu, a não ser Jesus e outros espíritos santificados, Pestalozzi. Ele foi para lá. Nasceu na França e foi estudar na Suíça. Uma língua diferente, ele falava francês, teve de aprender o alemão. Depois, nós sabemos que, na idade adulta, ele falava várias línguas, né? Foi um mestre muito grande. Por quê? Porque ele precisava de ter um encaminhamento seguro. Porque nós pensamos assim de maneira muito simples, né? Vem um espírito superior e tal, mas ele vem
um espírito superior, ele tem de ter encaminhamento na Terra. Daí o valor da evangelização da criança, do encaminhamento da criança, que muita gente se esquece. O espírito pode ser um luminar, mas ele pode ainda perder muito tempo por falta de encaminhamento. Então ele foi encaminhado para o maior educador da Terra na época, né? E um dos luminares da educação no mundo até hoje, né? Pestalozzi. E lá, agora, por que ele aprendeu na França se ele teve de ir para lá? É porque a França era o centro cultural do mundo, Paris era a cidade de luz, irradiadora, de cultura. Então ele, depois que foi aluno de Pestalozzi, lá até a idade adulta, ele voltou para a França e se tornou professor. Professor de uma capacidade imensa, imensa. Ele, além das matérias, ele lecionava anatomia comparada, lecionava astronomia, ele preparava alunos para a universidade. Os cursinhos que hoje cobram dinheiro bom para preparar aluno para a universidade, ele dava de graça as aulas à noite. Ele ganhava a vida dele como professor durante o dia. À noite ele mantinha cursos de graça preparando os jovens para a Sorbonne. Esse homem viveu a vida de um homem comum, de um homem verdadeiro cristão, sem ser profitente de religião alguma. Agora, há um detalhe interessante que nós devemos prestar atenção. Ele nascera numa família católica apostólica romana, fora até batizado, e fora estudar num colégio protestante. Colégio protestante, a Suíça, grande parte é protestante, e Pestalozzi, o colégio dele era protestante. Lá ele teve a oportunidade de manusear o Novo Testamento, que não era ensinado no meio católico, né? Não era ensinado. E lá ele teve, então, a oportunidade de conhecer Jesus diretamente no Novo Testamento, sem interpretação dos teólogos, sem aquelas modificações que os teólogos vieram trazer. Ele conheceu ali o Deus amor, vivenciado por Jesus, ensinado e vivenciado por Jesus. Ele teve a oportunidade, então, dessa riqueza. Agora, quando ele se tornou adulto, já formado professor, ele retornou a Paris. Por quê? Porque em Paris era, vamos dizer assim, a capital intelectual do mundo, era a cidade luz, né? Ali, naquela época do século XIX, nós temos de pensar. Outra coisa interessante nós refletirmos é porque essa promessa de Jesus foi cumprida no século XIX. Porque o século XIX é importantíssimo, foi importantíssimo na evolução humana. Quantas coisas surgiram! Nós nos encantamos muito com as coisas do século XX, e hoje estamos encantando com algumas do século XXI, mas o século XIX, a nós que não somos especialistas em história, etc., nos parece que é um dos séculos mais importantes da evolução humana. Porque no século XIX surgiu a ferrovia, surgiu a máquina a vapor, a navegação fluvial, o telégrafo, o telefone, a luz elétrica, e uma série de inovações que surgiram, ainda no campo, nos outros campos da medicina, da biologia, etc. Então, muitas outras. Pasteur viveu nessa época. No século XIX. Então, vem, e ele é interessante notar que ele não era profitente de religião alguma, mas era um homem profundamente cristão. Profundamente cristão, como nós acabamos de dizer. Ele dava cursos gratuitos, preparando alunos para a universidade, etc. Até aos 50 anos, ele foi chamado, convidado, a assistir às tais mesas, que falavam que eram mesas girantes. Na verdade, não eram girantes, eram batentes, né? Porque a mesa batia. A série de
meios que as pessoas inventaram para se comunicar. Ninguém falava em espíritos, é a mesa que falava. E Kardec disse, se me provarem que a mesa tem cérebro e nervos, eu sei que é a mesa que responde. Mas como eu sei que não tem, eu vou pesquisar. Diferente de muitos pseudo-sábios que já lançam teorias a priori e dão explicações, né? Não, eles, eu não sei o que é, vou pesquisar. E com a humildade do verdadeiro pesquisador, ele se debruçou sobre o fenômeno e pôde ver ali que havia inteligências superiores fora do corpo físico respondendo aquelas perguntas. Contrariando a teologia de Tomás de Aquino, lá da Idade Média, que Tomás de Aquino falava que o espírito não pode pensar sem estar no corpo, porque não tem cérebro. Ele não sabia do cérebro espiritual. Mas Kardec não se baseou, ele se baseou na lógica e na razão. Mas ele tinha inúmeras perguntas que lhe esfervilhavam no cérebro desde o tempo de jovem, porque um homem que vivia intensamente a vida de sua época, estudando, ensinando, etc., ele tinha inúmeras perguntas. Então, quando se apresentaram espíritos capazes de lhe responder essas perguntas, ele submeteu aos espíritos uma série de perguntas que depois ele publicou em 1857, no dia 18 de abril, o primeiro livro dos Espíritos, que consta de 501 perguntas e as consequentes respostas dos Espíritos. Não há nenhum comentário de Kardec nessa edição. Essa edição que nós temos em mãos, que estudamos, é a edição de 1860. A partir desse diálogo que Kardec submeteu aos espíritos, ele se recolheu com esse material e passou a se comunicar com inúmeros médiuns, porque nessas alturas já haviam desenvolvido a psicografia. A princípio, eram as pancadas que respondiam. A pessoa fazia uma pergunta e alguém lançava uma pergunta ao ar, né? E alguém começava a recitar o alfabeto. Quando chegava na letra que o espírito comunicante queria, ele dava uma pancada na mesa. Aí começava de novo, até completar a palavra. A, B, C, D. Escrevia de novo. Então, quando tinha X, Y e Z, era uma tragédia, né? Ficava toda a vida aquilo, até chegar lá. Mas eu não vou contar aqui, porque não é o objetivo da palestra hoje, como se desenvolveu até chegar à psicografia. Mas a essas alturas que Kardec já tinha, na época que ele publicou o primeiro livro dos Espíritos, ele já tinha médiuns psicógrafos, que escreviam, os espíritos escreviam através dos médiuns. Eram espíritos altamente preparados, né, no mundo espiritual, porque na Terra eram as chamadas meninas Budã, que tinham a idade avançada de 16 anos, por aí, né? 14, 16 anos. Calculam que era uma menina, uma mocinha, no século XIX. Né? O que fazia a mulher nessa época? Quando era de uma família que tinha posses, ou ela estudava música, pintura, bordado e cuidar da família. Como é que essas meninas puderam veicular aquelas respostas sábias que os espíritos deram? Porque eu falo respostas sábias, mas eu tenho que dizer também perguntas sábias, porque Kardec teve diante dele uma pleiade de espíritos superiores, espíritos cuja evolução nós nem imaginamos. Agora, precisa saber quem pergunta, porque se puserem diante de mim aí umas pleiades de sábios, eu vou fazer umas perguntinhas aí de acordo com a minha limitação mental e acabou. Agora, Kardec propôs a esses espíritos perguntas que não eram objeto
de nenhuma perquirição religiosa, filosófica, nada. Porque as religiões, até Kardec, estavam fechadas nos templos, contrariando os ensinamentos de Jesus, que Jesus não enfatizou o uso de templos, etc, etc, etc. As religiões estavam fechadas nos templos, nas mãos dos poderosos, e a sociedade seguia passivamente aquilo que era ensinado no templo. A religião muito pouco influía na vida comum da criatura, na rua, no lar, no trabalho. Não, a religião era para o templo, casa de Deus. Aliás, é uma das coisas mais bárbaras que eu conheço, é chamar um lugar de casa de Deus. Isso contraria frontalmente aquilo que Jesus ensinou. Na casa do meu Pai há muitas moradas, e a casa de Deus é o universo. E ele deu essa certeza àquela mulher à beira do poço de Jacó, quando ela perguntou a ele se ela deveria orar em Jerusalém, e ele disse, nem nesse monte, nem em Jerusalém, Deus é Espírito, e em Espírito deve ser adorado, em verdade digo-te, que dia virá em que Deus será adorado em Espírito e verdade. Está lá no Evangelho de João, no capítulo 4. Então, Kardec entendia isso profundamente. Ele não frequentava religião nenhuma, mas ele tinha inúmeras perguntas. E ele então começa um diálogo com os espíritos, mantendo correspondência com muitos médiuns. Eu não sei como é que ele conseguiu dar conta disso. Eu acho que ele não dormia, porque ele trabalhava como professor para ganhar a vida dele, como professor. E agora, abrindo um parênteses aqui, em 1981, eu já era bem grandinho nessa época. Em 81, num congresso mundial de Esperanto, que houve em Brasília, eu me encontrei com um professor de francês, da língua francesa em Esperanto. Era um esperantista, conversei com ele em Esperanto e tal. E aí, como ele falou que era professor de francês em Paris, eu perguntei, você por acaso leu alguma obra de um professor do século XIX, nós estávamos no século XX, né? 81, do século passado, chamado Hippolyte Léon Denis Rivail? Sim, é um grande professor. Ele se notabilizou como gramático. Veja bem, uma cultura polimorfa. Mas ele, de posse dessas respostas dos espíritos, ele começou a fazer outras perguntas. E desse diálogo extraordinário que ele manteve de 57 até 60, surgiu o Livro dos Espíritos, que ele publicou em 18 de abril de 1860. É essa edição que nós conhecemos. Tem muita gente que não compreende isso, 57, 60. Porque a edição que nós temos em mãos hoje é a edição do Livro dos Espíritos de 1860, que tem não só as perguntas de Kardec e as respostas dos Espíritos, mas tem 6 ensaios da autoria de Kardec, numerados. Por isso eu falo, não são 1019 perguntas, não. São 1013. 6 são ensaios teóricos da Lavra de Kardec. Além desses ensaios que ele fez, há os comentários da fala dos Espíritos. Comentários sábios, né? Extraordinários, belíssimos. Agora, os ensaios dele, ele fez ensaio teórico da sensação dos Espíritos. O item 222, porque eu não falo pergunta, eu falo item. O item 222 é um ensaio teórico sobre a pluralidade das existências. Porque ele vulgarizou na Europa o conhecimento da reencarnação. Porque a reencarnação, até Kardec, era olhada como uma excentricidade do povo hindu, etc., de orientais, principalmente do hindu. Essa excentricidade daquele povo. E Kardec, em 11, 12 páginas, depende da edição do livro, né?
ele faz um ensaio teórico sobre a pluralidade das existências, esclarecendo assim a luz meridiana da inteligência, a evolução do espírito, para e passo com a publicação da Origem das Espécies de Darwin, que Darwin mostra como se deu a evolução do corpo, e Kardec mostra a evolução do espírito vivenciando através de múltiplos corpos ao longo dos milênios sucessivos. Foi uma época de eclosão de ideias assim que Kardec veio. Época também do materialismo feroz, como de Auguste Comte, o positivismo. Então surgiu tudo nessa época. Mas Kardec não fica a discutir temas teológicos. Ele, à semelhança do que fez Jesus, que trouxe a religião para a vida e não para o templo, ele foi dialogar com os espíritos sobre os problemas humanos. E nós temos aí no Livro dos Espíritos, que muitos espíritas não conhecem, por isso muitas vezes ouvem determinadas afirmativas e ficam quietos, calados. Estão lá no Livro dos Espíritos, discutindo assuntos de interesse permanente, interesse até hoje, nosso. Ele discute, primeiro, ele discute a comunicabilidade dos espíritos. Ele mostra ali que nós convivemos com uma humanidade desencarnada. Que espírito, quando fala em espírito, em alma, não é raça, outra raça, não. Não é outra raça, não. São almas de homens e mulheres mortos, né, para dizer assim num termo bem não espírito, né? São espíritos que deixaram o corpo físico e continuam sua vida no mundo espiritual. Ele demonstra ali no Livro dos Espíritos que nós convivemos com uma humanidade desencarnada. Influi os espíritos no mundo corporal muito mais do que imaginais, influi a tal ponto que são não raros, são eles que vos dirigem. Quem é que desenvolveu isso muito bem? Foi André Luiz, através de sua obra, através de Chico Xavier, principalmente no livro Os Mensageiros, que é desconhecido de muitos espíritos. Nós temos a melhor literatura religiosa do mundo. Não existe literatura religiosa que liberte tanto a criatura dessas teias e peias teológicas quanto a doutrina espírita. Mas, infelizmente, muita gente prefere ouvir novelas, ver jogo de futebol. Não digo que não veja, não. Pode ver lá sua novela, mas dá um tempinho para você ler a obra espírita. Ler o tesouro de Kardec, que se dedicou a vida inteira para nos deixar essa fonte de luz que nós temos. Não é? Mas Kardec pergunta aos espíritos sobre a influência dos espíritos no mundo corpóreo. E nós ficamos sabendo lá que convivemos com espíritos. Convivemos com espíritos desencarnados. Os espíritos estão por aí tudo. É só ler o livro Os Mensageiros, você, com olhos de ver, né, você vai ver. Kardec aborda assuntos que são atuais hoje. Questão de ecologia, está na moda aí discutir ecologia, está lá no Livro dos Espíritos. 1860, está lá no Livro dos Espíritos. Lei de conservação, lei de destruição. Está lá. Você começam a discutir aí, porque a religião da época discutia que o homem não tinha direito de mexer na natureza. Até o próprio aperfeiçoamento de raças animais ou de plantas era condenado pela religião da época. E ele discute, hoje é assunto da moda. Lei de conservação, hoje nós estamos discutindo, você liga a televisão aí em certas horas, está aí, tem até um espírita muito conhecido, né, que se dedica exatamente a isso, a ecologia. Ninguém falava em ecologia, ninguém estava preocupado. Kardec está lá discutindo, está lá no Livro dos Espíritos. A penologia, ele se revela um penólogo. O quarto livro da codificação, Céu e Inferno,
ele debate ali, como um verdadeiro mestre, essa teoria nefasta que foi inventada pelos teólogos do inferno de penas eternas. Uma das maiores desgraças para o pensamento humano e para o coração de muita mãe, que vê o filho desencarnar em pecado, como falava, e meu filho vai para o inferno. Não, está lá. Céu e Inferno é um livro que deveria ser estudado por faculdade de Direito, para estudar penologia. Mas está aí. As universidades agora estão começando a despertar para alguma coisa que fala Kardec. A influência do pensamento no corpo físico está sendo estudado já, coisa que está na codificação espírita há muito tempo. Quem já leu a obra de André Luiz, vê ali, nós temos na nossa Universidade Federal de Juiz de Fora estudos sérios nesse sentido. Porque isso vem devagar. Isso não era aceito. Eu me lembro porque em 1946, aí eu vou tomar um pouco d'água para vocês pensarem, né? Eu li uma obra de um médico francês, de Alexis Carrel, e ele falava, nessa época, que era uma verdadeira heresia o que ele falava, que os doentes que oravam se recuperavam mais rapidamente. Aqui em 61, 62, na Sociedade de Medicina e Cirurgia, veio um médico de São Paulo fazer uma conferência. Eu não sou médico, né? E também um grupinho de espíritas que eu não era médico, mas espírita é muito, né, ávido por saber, né? Vamos lá. E esse médico veio defender essa tese exatamente, da influência da mente no corpo físico. Assunto que é hoje para nós corriqueiro, né? Está aí, todos os ensinamentos espíritas são levando-nos a ordenar os nossos pensamentos para beneficiarmos o nosso corpo físico com a nossa harmonia mental. Kardec estuda isso. Então, as obras de Kardec, vagarosamente, estão chegando às universidades. Vagarosamente. Hoje, ninguém mais sai a público para combater a reencarnação. Já é um grande passo, porque nos meus tempos de jovem, né, havia até debates públicos contra a reencarnação. Hoje ninguém sai mais. Por quê? Porque há elementos assim muito grandes, inclusive desenvolvidos por cientistas, principalmente por um médico americano, acho que já desencarnou, Stevenson. Ele escreveu um livro, 20 casos sugestivos de reencarnação. Então, as ideias de Kardec, as posições de Kardec, vagarosamente estão emergindo do anonimato para as cátedras. Neste século XXI, muitos daqui, os mais jovens, né? Eu vou ver também. Só que eu vou ver como desencarnado, né? Mas vou ver. A reencarnação sendo discutida nas universidades, né? Sendo levada a sério. Porque não era. Eu me lembro de alguns anos atrás, eu cheguei numa livraria e estava um livro lá, A Reencarnação dos Espíritos. Eu comprei imediatamente, nem abri o livro. Eu vi pela capa, eu comprei. Falei, finalmente, né? Não, havia lá, cheguei em casa, abri logo o índice olhando, a reencarnação no budismo, no ismo, espiritismo, não. Então, não havia. Porque a tese de Kardec sobre a reencarnação é irrespondível, é irretoquível, não tem jeito de você. Ele fecha o assunto de uma forma belíssima. Eu tive a oportunidade de falar sobre reencarnação fora do Brasil, em um congresso de Esperanto, falando em Esperanto. Os europeus ficaram impressionados de ver, né, a largueza das ideias que eu levava lá, né, pensando que eu era um grande... Não sou eu, não, isso é Kardec quem fala, eu aprendi com Kardec. Então, os temas que Kardec levantou, na época,
eram impressionantemente novos, né? Mas a humanidade também demora muito, muito. Vejam bem, quem é que falava em direito do trabalhador no século XIX? Nós temos lá a terceira parte do Livro dos Espíritos, então é encantadora. Que ele toca, terceira parte, são assuntos terrenos que são tratados numa obra religiosa. Porque tem gente que quando fala em religião pensa que é só rezar e tal. Não. Kardec trouxe a religião para a vida, para o cotidiano. E ele fala do direito do trabalhador. Meu Deus do céu, eu preciso aprender a falar com a boca só, sem falar com a mão. Direito do trabalhador. Ninguém falava, nenhuma religião se levantava para defender o trabalhador, que trabalhava até morrer. O operário, não. As jornadas de 12 horas eram comuns. Kardec pergunta, está lá no Livro dos Espíritos, Lei do Trabalho, porque o Livro dos Espíritos, que para muita gente não conhece, a terceira parte é uma maravilha, porque ela trata da vida na Terra. Não fala nada de santo, de espírito, de fumacinha, de nada, não é? É um tratado de sociologia à luz do amor. A sociologia que Jesus trouxe à sua época. Está lá Kardec perguntando sobre a responsabilidade que tem aqueles que, usando do seu poder econômico, impõem excessivo trabalho aos que lhes são subalternos. Está lá. Quem é que tinha coragem de perguntar isso no século XIX? E os Espíritos respondem, incorrem em responsabilidade pesada perante Deus aqueles que, usando do seu poder, impõem excessivo trabalho aos que lhes são subordinados. Porque o trabalhador da Europa trabalhava, jornadas eram comuns, jornadas de 12 horas, e quando ficava velho, era simplesmente tirado fora do trabalho, sem direitos nenhum, sem nada. E nenhuma religião se levantava em favor da criatura. Nenhuma. Mas Kardec pergunta lá, o que deve fazer a sociedade diante do velho que já não pode mais trabalhar, que não tem mais forças para trabalhar? Não havia aposentadoria. E dizem os Espíritos, a sociedade deve fazer o papel da família nesse caso, trabalhe o forte para o fraco. E mais outras lições que eu não vou, no objetivo, isso aí daria uma palestra, esse assunto. Ninguém falava. E agora eu falo para as minhas irmãs aqui, quem foi o primeiro feminista no contexto cristão? Jesus. Jesus, porque os próprios evangelistas eram machistas. Os próprios evangelistas. Jesus tinha várias mulheres no seu colegiado. Até os evangelistas são parcos em falar isso, mas a verdade é essa. Tem gente que quando fala Jesus, mulher, Madalena, não era só Madalena, não. Maria, mãe de Tiago, Joana de Cusa e várias outras mulheres. Tem lá relato em 3 evangelistas que diz assim, e Jesus, não sei o quê, e as mulheres que vieram com ele da Galileia, vírgula. Aí ele mostra o machismo deles, para os servirem com suas fazendas. Porque na cabeça dos próprios discípulos, tinha que a mulher veio, não para sentar-se ao lado, para ser par no colegiado, não. Para lavar roupa e fazer comida. E essa ideia da inferioridade da mulher persistiu durante séculos no cristianismo. Séculos. Nenhuma voz se levantava em favor da mulher no século XIX. Mas Kardec mostrou ali, está lá no Livro dos Espíritos, e eu pergunto muitas vezes para as minhas irmãs, que eu não me conformo das mulheres não estudarem, não saberem isso de cor, né, que é um direito delas. Qual é o número da pergunta que Kardec faz aos espíritos? 817. Ele pergunta aos espíritos, não para sua ilustração pessoal, porque ele estava... Claro, se ele perguntou, é porque ele sabia. São iguais perante Deus e têm os mesmos direitos o homem e a mulher? E os Espíritos respondem com outra pergunta.
Não têm ambos a inteligência do bem e do mal e a capacidade de progredir? Por que você está perguntando, né? E a doutrina espírita, então, vem e ainda nos diz, através da reencarnação, que nós podemos reencarnar como homem e como mulher. Há homens que se arrepiam quando você fala isso, né? Eu fiz uma palestra sobre reencarnação na Dinamarca, em Esperanto. Em Esperanto. Eu sempre que vou aos congressos mundiais de Esperanto, eu falo sobre um tema espírita. Porque para falar sobre Esperanto tem muito esperantista, mas para falar sobre temas espíritas são poucos. Eu falei sobre a reencarnação e deixei muitos europeus, havia pessoas de outros países, de outros lugares, até de outros continentes, japoneses, chineses, etc. Mas deixei os que me ouviam lá espantados, falando da reencarnação. Vejam as luzes que a ideia da reencarnação, a doutrina da reencarnação abre nas nossas vidas. Nós devemos isso a Kardec. Eu falei com eles que nós somos espíritos imortais. A nossa ênfase é dada a nós, condição de espíritos, temporariamente encarnados. Eu disse a eles, dentro dessa visão, eu digo a vocês, eu estou brasileiro, porque reencarnei no Brasil. Estou homem, aí os homens arrepiam, né? Muito homem arrepia. Né? Estou homem porque reencarnei num corpo masculino. E como havia várias raças lá representadas, ainda eu dei mais esse exemplo, que é marcante. Estou branco, porque reencarnei-me na raça branca. É a única doutrina que mostra a justiça, a igualdade de Deus, é que nos mostra que nós somos espíritos imortais, que nos revestimos de carne durante a nossa encarnação, nos sujeitando à nacionalidade do país onde nós nascemos, ao sexo e à cor da pele, na raça que nós reencarnamos. Podemos reencarnar vermelho, branco, amarelo, né? Ou negro. Por sinal, eu falei há 20 anos atrás, a pessoa me lembrou agora, fazendo uma palestra espírita aqui em Juiz de Fora, eu falei sobre isso, e falei, então, eu estou branco, não sou branco, estou branco. E essa pessoa me procurou, eu fiz uma palestra num centro aí, e ele veio me procurar, dizia, estou lembrando uma coisa que o senhor falou há 20 anos atrás na Casa Espírita. Falei, o que é? O senhor me chamou a atenção, porque eu falei exatamente sobre reencarnação. E aí eu perguntei, ele é negro? Perguntei a ele, você é negro? Ele disse que eu perguntei na época, eu não me lembrava mais disso. Ele disse assim, eu falei, sou. Falei, então você não entendeu o que eu falei, a minha palestra, né? Porque, para mim, é claro que eu vou falar, eu sou branco, o outro fala, eu sou negro. Mas, dentro desse contexto, ele tinha que falar, eu estou negro, né? Então, essa beleza da transitoriedade dos corpos que nós usamos na Terra é muito interessante. Então, vem explicar doenças congênitas, problemas que a criatura tem, problemas de encontro de criaturas e etc. e tal. A reencarnação vem nos trazer. A reencarnação é mais uma janela que Kardec abriu para a cultura mundial, que vagarosamente vai sendo assimilada. Vai sendo assimilada. E quando a criatura assume mesmo, assimila a ideia da reencarnação, o panorama da sua vida se abre. É muito diferente a visão que ele tem da vida. E assim muitos outros assuntos estão lá nas leis morais, da terceira parte do Livro dos Espíritos, que as pessoas não buscam compreender, para avaliar as luzes que a doutrina espírita lança sobre os nossos caminhos. Porque até Kardec, a criatura imaginava que nasci, Deus me fez assim. Não. Deus me criou como espírito, simples e ignorante, que tenho de caminhar, me dando todas as oportunidades de adquirir saber
e santificação. Está dentro do meu livre-arbítrio. Eu devo aproveitar as oportunidades que me são oferecidas para caminhar. Mas, infelizmente, muita gente não entende, não busca esses ensinamentos, essa luz que emana do Livro dos Espíritos. Eu sei que o Livro dos Espíritos não é um livro fácil, assim, de leitura, mas nós temos uma riqueza imensa de livros que decorrem, né? Os livros de André Luiz, por exemplo, nos trazem muitas luzes sobre a nossa vida na Terra, né? Kardec trata de um outro assunto também, a respeito dos anjos da guarda. Olha lá a questão 459 do Livro dos Espíritos. Kardec pergunta aos espíritos: influem os espíritos em nossos pensamentos e em nossas ações? A resposta dos espíritos: muito mais do que imaginais. São eles que não raro vos dirigem. Espera aí, quer dizer que um espírito pode me dirigir? Aí, se você estudar a doutrina espírita, você vai aprender a lei de sintonia. A lei de sintonia. Que você se sintoniza, se liga, da mesma maneira que você liga o seu televisor ou seu rádio receptor para uma emissora, você também, no uso do seu livre-arbítrio, você se liga a espíritos bons ou maus. Porque essa história de anjo da guarda, meu anjo da guarda, tem gente que fala meu anjo da guarda, como se o anjo da guarda dele tivesse com aquelas asas abertas atrás dele, igual a galinha choca, para proteger a criatura, né? Nós sabemos que não. Nós estamos elegendo sempre companhias espirituais que vão fatalmente orientar, influenciar nos nossos pensamentos, palavras e ações. Mas somos nós. A doutrina espírita vem nos trazer de volta a libertação que Jesus trouxe através do Sermão da Montanha. Jesus vem, liberta as criaturas do templo. Onde é que ele deixou o maior documento religioso que a humanidade tem até hoje? Reconhecido até por não cristãos. Foi o Sermão do Monte, ou o Sermão da Montanha. Onde ele deixou? Ele fez esse sermão? Na montanha, não foi num templo. E lá, Jesus fala a respeito do lar. Mas do lar? Jesus não recomendou para você ir a um templo, orar, etc. Não. É só prestar atenção. Jesus diz assim: quando quiseres orar, entra no teu aposento e, fechada a porta, ora ao teu Pai em secreto. E o teu Pai que tudo vê, em oculto te atenderá. O único lugar que Jesus recomendou a oração. Jesus nunca recomendou templo nenhum. Nem recomendou que se erigissem templos, nem tampouco ele chamava as pessoas para os templos que existiam. Ele fala da oração lá no lar. Perfeitamente de acordo com aquilo que Kardec nos traz. E falei Mateus 6,6, Mateus 6,7, diz assim: não sereis ouvidos pelo muito repetirdes, que é desobedecido pela maioria das religiões, que ensinam repetição, repetição, repetição. Jesus, então, veio trazer esse ensinamento para a vida, e que fora recolhido no templo. E Kardec veio, então, tirar a religião do templo outra vez e jogar na vida. Por aí que nós temos a prática do culto do Evangelho no lar. Né? Aprendermos a orar em casa. Porque um espírita mesmo, tem consciência espírita, é claro que ele frequenta o centro para trabalhar, para aprender, para colaborar, etc. Mas se ele precisa só orar, ele não diz que hoje eu vou ao centro porque eu preciso dar uma rezada, né? Não. Se ele fala assim, ele ainda não é espírita. Porque se você precisa só orar, ora no seu lar, no seu santuário maior. Eu falo, inflo bem o peito e falo assim: não existe no mundo lugar mais sagrado do que o meu lar. Meu lar, meu santuário maior.
Isso muda a consciência da criatura a respeito, tira aquela ideia da santificação do templo. Entra no templo com aquela unção. Não posso, estou na casa de Deus. Na casa de Deus. Não posso olhar para o lado, alguém está me devendo dinheiro, se eu olhar para ele, tenho um mau pensamento, que tenho vontade de enforcar o camarada, aqui eu não posso pensar. Ou então a irmã que está do lado, que não está muito convenientemente vestida, principalmente os homens, né? Não posso olhar para ela por ter mau pensamento. Isso é uma dicotomia completamente ausente dos ensinamentos de Jesus. Jesus ensinou sempre a que nós fôssemos autênticos, sempre nós mesmos, em qualquer lugar. O ambiente não deve mudar o nosso comportamento, porque é um lugar sagrado. Jesus não sacralizou lugar algum. Ele, pelo contrário, ele dá um ensinamento registrado por 2 evangelistas, Mateus e Lucas, curiosamente no capítulo 10º do Evangelho. Mateus 10:16, Lucas 10:3. Eu vos mando como ovelhas no meio de lobos. Ele não disse, vinde aqui à casa de Deus para nós orarmos, para nós fazermos. Jesus, então, ensinou que nós devemos servir a Deus na pessoa do próximo, onde nós estivermos. É isso que a doutrina espírita veio trazer 19 séculos depois. Nós temos de atentar, minhas irmãs, meus irmãos. Kardec nos traz ensinamentos libertadores. Quem é que defendia o escravo no século XIX? A escravidão ia a pleno vapor no Brasil, na época de Kardec. Em Cuba, aí o pessoal fala, também, né, terceiro mundo aí, né? Não, mas nos Estados Unidos também havia escravidão. Nenhuma voz religiosa se levantava em favor do escravo, que era tratado como um animal, só porque tinha pele de cor diferente. Está lá no Livro dos Espíritos, que muitos espíritas não sabem. Não sabem porque não leem o Livro dos Espíritos. Não valorizam o tesouro que Kardec nos deixou. Está lá, o Livro dos Espíritos. O duelo. O duelo, na época de Kardec, ainda era tolerado. As religiões não falavam nada. Não, dizer que não aprovavam o duelo, mas também não combatiam a ideia do duelo. Não havia pregação contra o duelo. Mas está lá no Livro dos Espíritos. Então, se nós olharmos o quanto Kardec inovou nessa época, nós vamos ver. E Kardec trouxe-nos de novo o Deus misericordioso que fora sepultado pelas religiões vigentes. Porque Jesus nunca falou em castigo divino. Jesus falava em Deus amor. Falava, sim, que há consequências ruins para a pessoa que pratica o mal. Ele até aconselha, lá no Sermão da Montanha, tem lá, ele dizendo, concilia-te com o teu adversário enquanto estás a caminho com ele, para que não sejas lançado ao sofrimento, etc. E de lá não sairás sem que tenhas pago o último ceitil. Jesus nunca falou em penas eternas. Os teólogos aqui na Terra que inventaram o inferno de penas eternas, que no ano de 595 foi inventado o purgatório para aliviar. Porque até a invenção do purgatório, quem morreu em pecado vai para o inferno, vai queimar lá o resto da eternidade. Bota Deus como um juiz, um soberano cruel, mais cruel do que muitos reis, déspotas aqui na Terra. Então vem Kardec, é o 4º livro da série de Kardec, Céu e Inferno. Vamos ver lá Kardec discutindo a invenção do purgatório, do inferno de penas eternas, etc, etc, etc. Mas, minhas irmãs e meus irmãos, se nós fôssemos falar sobre todas as luzes que Kardec nos trouxe através de sua obra, nós ficaríamos aqui a noite inteira. Precisaríamos aí
por pouco de um fim de semana, com um seminário de umas 3 horas, né, com um lanchinho no meio e tal, para estudar, para esmiuçarmos a obra de Kardec. Nós aqui demos apenas uma ligeira passagem, procurando incentivar as criaturas à leitura das obras libertadoras do Espiritismo. Quem não tiver ânimo para estudar o Livro dos Espíritos, leia a obra de André Luiz. Leia a obra de André Luiz. Não fique temendo ir para o umbral, porque tem gente que lê o Nosso Lar, você lembra do Nosso Lar só do umbral. Não. Vejam as belezas das oportunidades que nós temos de enobrecimento espiritual que a doutrina nos traz. A consolação, o conforto para aquele que errou, a necessidade que nós temos de exercitarmos o perdão, de vivermos em paz, de alijarmos de nós o remorso, fazendo coisas boas, colocando na nossa mente, no lugar do erro que nós praticamos, o bem que nós podemos fazer, numa espécie de asepsia espiritual. Então, somos todos devedores de Kardec. Somos devedores de Deus, nosso Pai, de Jesus, nosso Mestre, que nos mandou Kardec, mas mais próximo de nós está Kardec. Louvemos a Kardec e agradeçamos a dedicação. Muito obrigado. Obrigado.